Angel's Landing, o icônico monólito de arenito no Parque Nacional de Zion, é conhecido por suas vistas de tirar o fôlego e escalada desafiadora. Mas por trás de sua beleza, existe uma trilha marcada pela tragédia. Até 2024, mais de 16 caminhantes perderam suas vidas nesta rota infame, um estreito caminho esculpido em penhascos íngremes com apenas correntes para se segurar. Para colocar em perspectiva, o Parque Nacional de Zion recebe cerca de 4 milhões de visitantes por ano e, diariamente, aproximadamente 1.200 deles tentam vencer a trilha do Angel's Landing. Isso soma um impressionante total de 438 mil pessoas por ano. Mas o verdadeiro problema começa quando muitos desses indivíduos se revelam completos iniciantes, com pouca experiência, ou pior, escaladores de primeira viagem sem experiência alguma. Mas até recentemente não havia muita supervisão para gerenciar esse enorme influxo de caminhantes. De manobras arriscadas à superlotação fatal, ao papel controverso das autoridades do Parque Nacional de Zion, os perigos são reais e implacáveis. Hoje, damos uma olhada mais de perto nas mortes mais trágicas em uma das trilhas mais infames da América, a Angel's Landing. Como sempre, é aconselhado discrição ao espectador. Para as melhores vistas no Parque Nacional de Zion, vá onde os anjos iriam. É assim que a icônica Trilha dos Anjos é descrita pelos milhares de caminhantes que atravessam os portões do Parque Nacional de Zion todos os anos para enfrentar essa infame caminhada e apreciar as deslumbrantes vistas do topo. O Parque Nacional de Zion possui 113 trilhas para caminhada, totalizando 90 milhas. Desde sua abertura, 54 pessoas morreram no parque. Desses, 27 foram mortes relacionadas à caminhada, o que é realmente perturbador. 18 das mortes ocorreram em uma única trilha. Você adivinhou certo, Angel's Landing? Qual é o problema com essa parte específica da trilha? Por que é tão perigoso? E o mais importante, é tão intenso quanto dizem? A resposta está no trecho de meio quilômetro do Mirante do Escoteiro até o topo do Pouso do Anjo e retorno. Esta escalada assustadora percorre uma crista estreita, com pedras soltas e quedas imensas de 1.400 pés em ambos os lados. Um passo em falso e você está olhando para uma queda de 1.000 pés até o chão do cânion, uma queda da qual ninguém se afasta. A última seção é uma face de penhasco íngreme com corrimãos ligados por correntes perfurados na rocha para ajudar os escaladores a subirem. Mas mesmo com isso não faz muita diferença. Principalmente no inverno, quando o parque sofre com avisos de enchentes repentinas ou após fortes ventos e chuvas, as faces de arenito ficam extremamente escorregadias e lisas. Em 20 de novembro de 2019, Savannah McTague, de 19 anos, partiu para a trilha Angel's Landing com 2 amigos. Um aviso de mau tempo foi emitido para as trilhas do parque devido às fortes chuvas recentes. Savannah trabalhava para a agência de turismo Zanterra e estava alocada no Zion Lodge como funcionária de concessão. O Zion Lodge, uma base serena para relaxamento e preparação, oferece aos funcionários acesso gratuito ao parque e permissões prioritárias para trilhas, sendo o ponto de partida ideal para a caminhada Angel's Landing, a uma curta distância do início da trilha Grotto. Naquele dia, o grupo de Savannah decidiu enfrentar Angel's Landing, recém-reaberto após fechamento por queda de rochas. Porém, quando iniciaram a trilha, os oficiais do parque já alertavam os caminhantes para terem cautela. Uma tempestade de inverno, com chuva intensa, encharcava as trilhas. Savannah e seus amigos sabiam desses avisos, já que ela era membro da equipe. Ou talvez soubessem, mas provavelmente acharam que controlavam tudo. Tragicamente, nunca saberemos. Eles começaram a caminhada juntos, saindo da gruta e subindo gradualmente
pela trilha do cume oeste, que segue mais ou menos o Rio Virgem por um tempo. O terreno começa rochoso e arenoso, mas à medida que a elevação aumenta e o rio desaparece da vista, a trilha se torna pavimentada, preparando o terreno para uma subida muito mais íngreme. Certamente, isso se torna bem mais difícil em condições de umidade. Foi exatamente isso que Savannah enfrentou. Em certo ponto, ela ficou para trás do grupo. Inicialmente, seus amigos não se preocuparam, achando que logo os alcançaria. Se você é caminhante, sabe que isso ocorre. Todos têm um ritmo diferente para caminhar, mas quando o tempo passou e ela ainda não havia alcançado, ficou óbvio que algo estava errado. As duas garotas rapidamente voltaram e relataram a situação aos guardas do parque, temendo que Savannah pudesse ter escorregado da trilha por causa das pedras molhadas e escorregadias. As equipes de resgate foram enviadas imediatamente para encontrá-la viva, mas após vasculhar a trilha, as autoridades confirmaram que ela havia caído. Na manhã seguinte, alpinistas de resgate encontraram o corpo de uma mulher ao pé da trilha do Pouso do Anjo, identificada como Savannah. Desde que seus amigos a perderam de vista, ninguém sabe exatamente o que aconteceu em seus momentos finais, mas parece que ela perdeu a aderência no pavimento molhado e caiu fatalmente fora da trilha. As rochas de arenito de Zion são conhecidas por serem escorregadias e, em condições úmidas, tornam-se extremamente perigosas. Os grãos porosos da rocha absorvem água rapidamente, reduzindo drasticamente o atrito. Com o tempo, isso leva ao crescimento de musgo, algas e outros materiais orgânicos que tornam a superfície mais traiçoeira, mesmo em dias secos. O que é pior é que, às vezes, as pessoas, confiantes demais e ansiosas para ultrapassar os limites, ignoram as diretrizes de segurança, e muitas vezes isso acaba em desastre. Savannah e seus amigos cometeram esse erro fatal, assim como outros antes e depois deles. George Sender, de 63 anos, viajava ao Parque Nacional de Zion em agosto de 2000 como parte de um grupo de turistas alemães que veio experimentar as maravilhas das paisagens acidentadas de Utah. A viagem deles foi organizada pela Roto Tours, uma conhecida empresa alemã especializada em viagens terrestres em ônibus personalizados que funcionam como hotéis ambulantes onde os hóspedes podem dormir durante a viagem. No auge do verão, Zion vibrava com energia. As trilhas estavam vivas, com caminhantes e turistas de todos os cantos do mundo, enquanto o Rio Virgem fluía pelo cânion, emoldurado por uma vegetação exuberante e vibrante. O parque, em sua beleza natural, dava um verdadeiro espetáculo. Para George e seu grupo, toda a atmosfera parecia onírica. Cada canto do parque oferecia uma nova visão deslumbrante e eles absorviam toda a magia. George decidiu enfrentar o Angel's Landing como parte de sua aventura, apenas para adicionar emoção à viagem. Como a maioria dos fãs de caminhadas, essa trilha era um item obrigatório em sua lista de desejos. Depois de viajar desde a Alemanha, não podia perder a chance de vê-la pessoalmente. Então, após um planejamento cuidadoso e muita expectativa, George amarrou suas botas de caminhada na manhã de 2 de agosto de 2000, pronto para enfrentar o desafio e aproveitar as horas mais frescas. George enfim alcançou o pavimento sólido, deixando para trás as sinuosas estradas de terra, após os primeiros trechos correrem suavemente. A partir daqui, o maior desafio é navegar por uma série intimidante de 21 curvas fechadas, íngremes e em zigue-zague, chamadas de Walter's Wiggles. Uma vez que você passe por isso, chegará a um popular ponto de descanso com vistas panorâmicas do canyon, chamado Scout's Lookout. É um ótimo lugar para recuperar o fôlego, mas também onde a trilha se torna especialmente perigosa. As placas de aviso à frente são difíceis de ignorar, e para qualquer pessoa com medo de alturas ou lidando com condições médicas, este é o ponto onde é fortemente aconselhado a parar
mesmo nas melhores condições. Mas para George, as coisas eram diferentes. Ele não havia enfrentado obstáculos maiores até agora. E quando chegou perto do cume, a trilha estava ficando quase previsível demais. Seguir o mesmo caminho dos outros não lhe parecia correto. Talvez fosse a crescente multidão na trilha ou sua própria curiosidade. Mas ele ansiava por mais. Ele não conseguia se livrar da ideia de ver aqueles penhascos de um ângulo diferente, em algum lugar intocado pelas pegadas usuais. Ele ponderou a ideia por um tempo, mas o desejo de liberdade venceu. E como um caminhante, eu entendo. As montanhas têm um fascínio irresistível. George saiu do caminho marcado e começou a fazer seu próprio trajeto. Isso violava claramente as diretrizes de segurança do parque, mas George estava empolgado demais para se importar. Por um tempo, ele vagou livremente, encontrando novos ângulos para admirar os penhascos imponentes e as vistas infinitas. Era emocionante, mesmo que fosse arriscado. Depois de algum tempo, sentindo-se bastante satisfeito com a aventura perturbadora, ele achou que era hora de retornar à trilha principal e terminar a caminhada com segurança. Quando ele começou a voltar, chegou a uma pequena face de penhasco que precisava descer para chegar ao caminho principal. Mas justo quando ele estava descendo, ele perdeu o equilíbrio. As rochas estavam escorregadias e num piscar de olhos ele escorregou. Se você já sofreu uma queda, conhece aquele sentimento instantâneo e angustiante de total falta de controle. A queda não foi muito grande, apenas cerca de 3 a 4 metros, mas foi o suficiente. Ao atingir o chão, sua cabeça colidiu com as rochas. O impacto foi instantaneamente fatal. Tão fatal que os caminhantes próximos ouviram o barulho e rapidamente pediram ajuda. Guardas do parque, técnicos médicos e um médico local correram para o local, mas eles não puderam fazer nada. Quando eles chegaram, George já havia falecido. Por horas após sua morte, o terreno íngreme e rochoso impossibilitou a retirada do corpo da trilha, sendo necessário acionar um helicóptero para o transporte. As regras de segurança podem parecer um incômodo para um caminhante aventureiro, mas frequentemente salvam vidas. No entanto, nem sempre uma manobra incalculada dá errado. Mesmo quando você acha que tem tudo sob controle, um pequeno erro pode fazer as coisas darem errado. Em 1997, o experiente caminhante de 36 anos, John Christensen, acreditava que não havia maneira melhor de receber o novo ano do que fazendo o que mais amava. Na noite de 31 de dezembro de 1996, ele partiu para enfrentar sozinho o lado direito de 1.200 pés do Angel's Landing. John, mestre em escalada técnica, já havia garantido 2 das sessões mais difíceis da escalada no dia anterior. Essa não era sua primeira vez. Então, embora estivesse escalando uma das partes mais perigosas do penhasco, não havia dúvida em sua mente. Ele tinha as habilidades, a confiança e todo o equipamento certo. Prevendo mudanças repentinas nas condições, ele levava equipamento completo para chuva e frio, cordas de segurança e uma lanterna de cabeça. A subida foi bastante padrão, e apenas algumas horas depois, ele estava no topo do penhasco, tendo passado a virada do ano lá em cima. Depois de ficar um tempo, ele decidiu descer, pois o frio estava ficando intenso. Mas aqui é onde as coisas ficaram um pouco estranhas. Ele tomou uma decisão estranha. Em vez de simplesmente descer a montanha, ele decidiu descer pelas cordas de escalada. O motivo exato por trás dessa decisão ainda é um pouco misterioso, mas, considerando sua sólida experiência com escalada técnica, parece que ele não estava apenas procurando uma emoção aleatória. Talvez ele tenha pensado que era mais seguro no escuro do que descer o penhasco, ou talvez fosse mais rápido, já que o lado do penhasco era quase vertical. Rapel seria mais rápido. John tinha total confiança em suas habilidades, independentemente de seu raciocínio. Ele usou 2 cordas de 200 pés
Uma tinha polegadas de espessura, a outra um pouco mais fina com polegadas, e as amarrou juntas, passando as pontas por âncoras que estavam firmemente fixadas na rocha. Depois de garantir que tudo estava seguro, ele começou sua descida com o dispositivo de rapel. Os primeiros centenas de metros foram tranquilos, mas do nada ele perdeu a aderência e não conseguiu recuperá-la. John caiu de uma altura entre 600 e 800 pés direto para o chão do cânion. Podemos apenas imaginar o impacto que ele deve ter sofrido, provavelmente muito além de alguns ossos quebrados. A última pessoa a ver John foi um colega alpinista às 9 da noite do dia anterior. Depois disso, ninguém o viu subindo para o topo ou descendo. Então, o que deu errado com sua linha de escalada ainda é um mistério. Especialistas acreditam que pode ter sido porque ele estava usando duas cordas com diâmetros diferentes. Uma corda mais grossa gera mais atrito no ponto de ancoragem em comparação com uma mais fina, o que significa que a corda fina pode passar pelo dispositivo de segurança com maior rapidez. Embora isso pudesse ser um problema para um novato, escaladores experientes como John provavelmente sabiam lidar com isso sem grandes dificuldades. Outra teoria é que rochas soltas podem ter caído e atingido ele, fazendo-o perder a aderência, ou talvez ele simplesmente tenha perdido o equilíbrio na escuridão. Quando John não voltou para casa na manhã seguinte, seus entes queridos acionaram a busca e resgate. O corpo dele foi encontrado na base do Angel's Landing em 2 de janeiro do dia seguinte. A morte de John foi o único acidente fatal de escalada técnica nos 30 anos de história do parque, desde que os escaladores foram autorizados a escalar os penhascos de arenito. É difícil não se perguntar se as coisas seriam diferentes se ele estivesse escalando durante o dia. Mas sem um sistema para monitorar os horários dos escaladores, seja de dia ou de noite, não havia como impedi-lo. A falta de supervisão é um dos tópicos mais discutidos sobre as mortes no Angel's Landing. A longa ausência de permissões adequadas para escalar era uma grande parte do problema. As trilhas recebem centenas de visitantes durante o dia, mas aqueles que evitam as multidões costumam sair cedo pela manhã ou tarde da noite. Ou seja, quando a má iluminação e as condições desfavoráveis aumentam os riscos do percurso. Além disso, eles estão completamente fora de vista, não deixando ninguém para intervir se algo der errado. Foi isso que aconteceu com o John. Mas infelizmente não foi a primeira vez. Era a noite de 2 de abril de 1989, quando um grupo de caminhantes estava atravessando a última seção da cadeia, levando ao cume do Pico do Anjo. Após um longo e exaustivo dia, com cerca de 5 ou 6 horas na trilha, eles finalmente estavam prestes a absorver as vistas panorâmicas de tirar o fôlego do Parque Nacional de Zion, tão faladas. Movidos pela emoção e antecipação, eles escalaram o em vez de cenários deslumbrantes ou paisagens vastas. Eles encontraram algo que os assombraria eternamente. Próximo a um precipício assustador, havia uma mochila ensanguentada, abandonada ao lado de uma grande poça vermelha. Mas as perguntas que giravam em suas cabeças eram ainda piores. O que diabos aconteceu aqui? O que havia naquela mochila? E mais importante, de quem era aquele sangue? O pânico rapidamente tomou conta enquanto eles se apressavam para chamar os serviços de emergência de Zion. As equipes de resgate receberam o alerta, e enquanto ainda tentavam entender os detalhes confusos, outra chamada chegou sobre a mesma cena, e foi quando a perturbadora verdade começou a vir à tona. Do outro lado da linha estava um piloto de helicóptero que acabara de sobrevoar o topo do Angel's Landing. Cerca de 150 pés abaixo do cume, no lado oposto da trilha, ele viu um corpo que havia caído sobre uma saliência rochosa. A mochila e o sangue aparentavam ser da mesma pessoa. As equipes de busca e resgate chegaram rapidamente ao local,
mas devido ao terreno difícil e a queda perigosa abaixo, levaram 19 horas para recuperar o corpo. Após isso, iniciaram uma busca detalhada para identificar a vítima, revelando ser Jeffrey Robert Dwyer, de 28 anos, de Sandpoint, Idaho. Jeffrey viajava com 2 companheiros por 7 semanas pelo oeste dos Estados Unidos, da América e México. Inicialmente, sua morte parecia um mero acidente, uma queda casual do topo do Angel's Landing. Mas havia um detalhe estranho. O corpo de Jeffrey foi encontrado 150 pés abaixo de uma poça do seu próprio sangue, sugerindo que ele sangrou muito antes do mergulho fatal. Os investigadores também encontraram um pacote de substâncias no bolso dele, aumentando as suspeitas. Foi apenas um acidente? Ou havia algo mais nisso? O FBI se envolveu e especulou-se sobre a possibilidade de queda auto-infligida ou assassinato. As substâncias sugeriram que Jeffrey poderia estar usando-as para lidar com lutas emocionais ou mentais, o que poderia ter levado a um suicídio. Por outro lado, o sangramento severo antes da queda poderia implicar que alguém poderia ter atacado ou drogado ele, talvez até o empurrado para o limite, ou apenas o deixado para morrer. Os resultados da autópsia apontaram apenas uma lesão massiva na cabeça como causa da morte, sem identificar nada além disso. A investigação se arrastou, mas não havia nada sólido para apoiar qualquer teoria. Eventualmente, eles simplesmente consideraram um acidente. O cenário mais provável é que Jeffrey teve algum tipo de acidente desconhecido antes de chegar ao topo, fazendo-o sangrar muito. Enquanto lidava com isso, ele pode ter desmaiado ou escorregado e caído da borda. No entanto, a verdade permanece um mistério. A data em que ele entrou na trilha é desconhecida. A última vez que alguém o viu vivo foi um dia antes de seu corpo ser encontrado. Então, talvez ele tenha iniciado sua caminhada à noite e enfrentado contratempos devido à visibilidade ruim, algo semelhante ao ocorrido com John Christensen. Ou talvez haja algo muito mais perturbador em questão. A morte de Jeffrey permanece como uma das fatalidades mais polêmicas no Parque Nacional de Zion. Os detalhes das 2 pessoas que o acompanhavam nunca foram revelados, o que gera muitas críticas às autoridades do parque. Eles foram acusados de minimizar incidentes e reter detalhes importantes por muito tempo. E novamente, sem permissões ou supervisão sobre os alpinistas, ninguém sabe a sequência exata dos eventos. Em 1º de abril de 2022, o Parque Nacional de Zion introduziu um sistema de permissão para caminhantes em Angel's Landing, visando agilizar o fluxo na trilha. As novas regras reduziram o número diário de caminhantes para 800, abaixo da média anterior de 1.200, com o objetivo de diminuir o perigoso tráfego de mão dupla nas trilhas estreitas, onde os caminhantes se espremiam próximos à borda do penhasco e um passo em falso poderia ser desastroso. Foi isso que acabou sendo o destino de um anestesiologista de 53 anos de St. Louis em 8 de junho de 2007. O Dr. Barry Goldstein sempre foi uma alma aventureira, mesmo em sua juventude. Apesar das exigências rigorosas da carreira, Barry sempre testava seus limites. Quando não estava na sala de operações, ele estava ou suando na academia ou viajando de cidade em cidade, de estado para estado, perseguindo montanhas e conquistando trilhas de caminhada. Em junho de 2007, Barry arrumou suas malas para Utah para participar de um casamento da família. Mas no dia anterior às comemorações, o grupo teve uma ideia, uma que mudaria tudo. Eles decidiram começar o grande evento com uma caminhada até o icônico Angel's Landing do Parque Nacional de Zion. Para Barry, isso não era apenas um convite, era um desafio que ele não podia resistir. Ele se envolveu totalmente assim que o plano foi apresentado. Na manhã de sexta-feira, 8 de junho, o grupo iniciava a trilha sorridente, enquanto o sol nascia sobre os penhascos acidentados.
A escalada começou como em um conto de fadas. O ar estava fresco e a energia era contagiante. Barry e os outros riam, brincavam e trocavam histórias, enquanto subiam cada vez mais alto, deixando a trilha para trás. O tempo desapareceu em suas conversas e, antes que percebessem, estavam no topo, empoleirados à beira de uma queda aterrorizante, cercados por vistas deslumbrantes que se estendiam por quilômetros. Parecia perfeito, perfeito demais. Mas é isso sobre a perfeição, ela não dura. Barry e a equipe notaram que a trilha estava ficando cada vez mais cheia de visitantes. O grupo, muito entusiasmado para se importar, permaneceu um tempo no topo e então decidiu iniciar o retorno. A conversa e a energia deles permaneceram iguais e logo chegaram às saliências rochosas com descidas assustadoras dos dois lados. Embora a trilha exigisse um pisar cuidadoso, de acordo com as testemunhas, Barry e seu grupo estavam mais focados em brincar e passear pelos visitantes sem pensar muito. Logo, eles chegaram a uma seção onde o caminho era principalmente de pedras soltas, e Barry, sempre sendo o que mais arriscava, continuava caminhando mais perto da borda, com os olhos fixos na vista em vez de onde pisava. Ele só percebeu o quão perto tinha chegado quando as pedras aparentemente sólidas sob seus pés sumiram. O chão se moveu e um estalo silencioso cortou o ar. Antes que alguém reagisse, o chão sob Barry cedeu, o levando consigo. Diante de uma multidão, incluindo amigos e família, Barry desapareceu na queda de centenas de metros diretamente para o chão do cânion. A família só podia esperar que ele tivesse perdido a consciência antes de atingir o chão, para não sentir aquele impacto fatal. Após o incidente, os oficiais do parque fecharam a trilha por um tempo e encontraram seu corpo mais tarde naquela noite. Mas até então, Barry Goldstein, sua desventura fatídica e sua celebração pré-casamento já haviam sido reivindicados pela vasta e brutal extensão do Parque Nacional de Zion. A trágica queda de Barry me fez refletir. Até que ponto as pessoas se arriscam sem considerar as consequências? É tão fácil se deixar levar pelo momento, achando que a emoção compensa o risco. Um adolescente californiano de 14 anos, empolgado com uma aposta mortal, aprendeu do pior jeito que algumas apostas não valem a pena. Em 25 de junho de 2004, uma tropa de escoteiros de Provo, Utah, com mais de 40 escoteiros e seus líderes, foi para o Parque Nacional de Zion, animados e prontos para enfrentar a trilha do Pouso dos Anjos. A emoção estava no ar, um daqueles momentos em que você sabe que está prestes a fazer algo épico. Entre o grupo estava Christopher Jones, de 14 anos, de Long Beach, Califórnia. Ele foi convidado para se juntar à viagem com a tropa Provo, pois visitava sua família lá nos verões. Christopher estava imerso, pronto para explorar a natureza selvagem em uma aventura inesquecível. Mesmo sem ser um escoteiro oficial, ele logo se integrou ao grupo, sendo o tipo de garoto que fazia amizades rapidamente. Sua vibe extrovertida combinou com os outros, e logo ele estava rindo e conversando com os meninos como velhos amigos. Quando chegaram ao ponto de partida, os escoteiros passaram pelo usual briefing rápido e instruções, depois se dividiram em grupos menores, cada um seguindo a trilha no seu próprio ritmo, com líderes acompanhando para manter as coisas sob controle. No começo, a caminhada foi tranquila, com todos próximos, mas, conforme a trilha ficava mais íngreme, os adolescentes mais jovens começaram a acelerar o passo. Os líderes adultos tentaram acompanhar, mas a distância para os meninos só aumentava. Quando finalmente chegaram ao topo do Angel's Landing, o grupo olhou em volta e não havia mais ninguém à vista. Os adultos estavam ausentes e eles se encontravam totalmente sozinhos. Por um tempo, eles ficaram no cume, apreciando a vista, presos no silêncio do momento, e então decidiram descer. No entanto, logo abaixo do pico, eles pararam nas bordas e perceberam que ainda não havia sinal dos líderes.
Então, eles começaram a esperar. E como os adolescentes fazem quando deixados à própria sorte, eles começaram a brincar pulando de pedra em pedra, se exibindo e lançando piadas de um para o outro sobre quem era mais corajoso, mais resistente ou simplesmente melhor em não amarelar. A diversão perturbadora deles escalou e alguém lançou uma aposta para Christopher. $5 para ele se conseguisse rastejar até uma saliência estreita e gravar suas iniciais no penhasco. Para Christopher, um adolescente de 14 anos, o que pode parecer insano para você, provavelmente era apenas um desafio divertido. Era o momento de provar seu valor para o novo grupo. Ele não iria recuar, não com seus novos amigos observando. Os escoteiros são ensinados a evitar riscos, mas nenhum dos garotos impediu Christopher de aceitar o desafio. Mas a borda estreita e escorregadia não era para ninguém subir. Quando ele começou a rastejar para fora, na borda, um escoteiro que assistia por perto apenas deu de ombros e disse: "Não morra!" Poucos momentos depois, o pé de Christopher escorregou e ele caiu, despencando diretamente por uma queda de 800 pés. Os aplausos e risadas se transformaram em gritos horríveis, enquanto seus amigos assistiam aterrorizados, paralisados, incapazes de processar o que acabaram de ver. Os adultos estavam distantes e o pânico começou a dominá-los. Desesperados, 4 escoteiros tomaram outra decisão arriscada. Eles uniram os braços e se inclinaram sobre a borda, tentando ver Christopher abaixo. Eles não o viram, mas se tivessem dado apenas um passo a mais, poderia ter sido outra tragédia. Felizmente, antes que pudessem fazer mais alguma coisa, os líderes dos escoteiros chegaram e notaram o terror nos rostos das crianças. Após o relato das crianças, um deles contatou prontamente os guardas do parque. A equipe de resgate trabalhou durante a noite, descendo a face rochosa e irregular, mas não foi até amanhã que eles recuperaram o corpo de Christopher. Em segundos, o ponto de aterrissagem do anjo reivindicou mais uma vítima, outra vida perdida para os perigos da montanha. Perder uma criança tão jovem é um pesadelo que nenhum pai deveria experimentar. De quem você acha que foi a culpa? Os pais de Christopher responderam de forma direta. Após a tragédia, eles processaram o grupo de escoteiros e seus líderes por deixarem os meninos sem supervisão. O advogado deles argumentou que, como ex-chefe de escoteiros, ela nunca teria levado 40 crianças para um lugar tão perigoso quanto o Pico do Anjo, especialmente sem a devida supervisão. No final, crianças serão crianças, e não eram as culpadas. Os líderes dos escoteiros falharam em manter a segurança, e essa falha custou a vida de Christopher. As trágicas circunstâncias da morte de Christopher ressaltam outro aspecto crucial da caminhada no Angel's Landing. Embora não seja o ponto mais alto do Parque Nacional de Zion, definitivamente oferece vistas das mais incríveis. Muitos especialistas argumentam que outras trilhas em Zion são igualmente deslumbrantes, mas nenhuma parece ter o mesmo atrativo ou reputação. O Angel's Landing está em praticamente todas as listas de desejos dos caminhantes, não apenas pelas vistas. É o alvoroço que vem com isso. Em clubes de caminhada e grupos online, quando você menciona Zion, a primeira pergunta é sempre: você caminhou pelo Angel's Landing? Como diz o ditado, o maior perigo em uma trilha não é o terreno, mas a pressão para escalá-lo pelos motivos errados. A história de Christopher, como as outras que contamos, lembra caminhadas como a do Angel's Landing. É responsabilidade de Zion remover totalmente as correntes para evitar mais mortes? Eles deveriam torná-lo mais seguro para os caminhantes? Ou cabe a cada um individualmente conhecer os riscos? Digam o que acharam. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo. Seja audaz e viva com coragem.